Então eu sou a Paula Venâncio. Eu sou a Lívia Gonzalez. Nós duas, mais os alunos Caio Caprioli, Luciane Brandão e Mayara Taboni, como trabalho de conclusão do curso de jornalismo, nós fizemos um livro-reportagem chamado Olhares Possíveis, Memórias e Identidades do Bairro Cota 400. A ideia do livro surgiu muito por acaso. A gente teve um contato com alguns trabalhos sobre o bairro, sobre a construção da rodovia Anchieta, decidimos pesquisar e nos encantamos com a possibilidade de registrar a história desses moradores, uma vez que o bairro vai ser extinto, porque está numa área de preservação ambiental, tem uma série de problemas ambientais naquela área, o bairro precisa ser extinto e a gente queria registrar a memória desses moradores, principalmente porque é raro a gente ver o espaço que é dado para esses moradores registrarem suas histórias, né? A gente ouve falar sobre eles, né? Mas nunca a voz deles, assim. Então a gente decidiu priorizar a memória dos moradores, o olhar dos moradores sobre o bairro. O livro-reportagem Cota 400, ele é exemplar, porque ele começa com uma ideia muito interessante do ponto de vista jornalístico, que é conhecer de forma aprofundada a realidade de uma comunidade do bairro Cota 400 em Cubatão. E o grupo desempenhou um trabalho muito profissional, desde o momento da pesquisa, em que eles tiveram a oportunidade de visitar várias vezes a região e conhecer o dia a dia das pessoas que moram lá, até o trabalho de pesquisa documental e entrevista com as principais pessoas relacionadas a esse tema. A dificuldade foi a gente chegar até eles, até esses moradores, porque até então a gente não conhecia nenhum deles e não conhecia ninguém que pudesse nos levar até lá. Até então que a gente conheceu uma pessoa que fazia um trabalho junto com a CDHU e um dia a gente combinou um feriado e fomos lá ao bairro para conhecer esses moradores. Aos poucos a gente foi conhecendo eles e eles nos conhecendo. Acho que eles permitiram mesmo que a gente pudesse compartilhar essas histórias, né? Acho que a gente foi construindo uma relação mesmo de confiança. Tivemos momentos então difíceis mesmo, de que a comunidade não queria mais a nossa presença, eles não estavam entendendo qual era o trabalho, então foi preciso realmente um empenho, né, do grupo para trazer para a comunidade, explicar, deixar claro qual era o objetivo. E é legal porque voltando lá depois do livro pronto e a comunidade recebendo esse livro, né, a gente tem consciência do que o trabalho foi realizado a contento, porque a comunidade se sente agraciada com a produção. Até porque mesmo antes a comunidade só era procurada para poder falar sobre a Via Anchieta, sobre algum acidente. Então nunca a história deles foram mencionadas por nenhum jornal, nenhuma mídia. Então isso para eles também foi muito importante, assim como para a gente conhecer essas histórias. Bom, então assim, o livro, ele traz, nós entrevistamos 21 moradores, né, e o que a gente fez? Nós escrevemos crônicas, então as entrevistas foram realizadas com esses moradores em áudio e vídeo, né? Então a gente teve uma preocupação com o registro dessas narrativas. Diz que minha mãe chorava muito porque queria ir na festa, porque veio um helicóptero trazer lanche, refrigerante para o pessoal para inaugurar a via, né? E minha mãe disse que chorou muito, queria ir, não podia ir, que meu pai dizia, você tá com dor, você vai ganhar neném, não pode ir, de repente você ganha neném lá, né? Aí meu pai foi, e quando soltaram os fogos eu estava nascendo, que estava inaugurando a Via Anchieta. Aí quando meu pai chegou da festa da Via Anchieta e falaram para ele, você tem novidade. Ele, por quê? A sua esposa ganhou um neném. Nossa, minha filha vai ser na idade da primeira Via Anchieta. Aí ficou isso, né, na minha mente. Às vezes eu olho para a Via Anchieta e falo, nossa, ainda estou viva. Uma metodologia usada pelas ciências sociais, alguns historiadores, que é o registro a partir de um projeto de história oral. Então a gente valoriza realmente essa narrativa, né? A gente trabalha com a memória dos moradores, com as suas histórias de vida. Então a partir do registro, né, dessas narrativas de história de vida, nós construímos crônicas. E aí para cada fato que nós fôssemos contar, a gente usou a história de vida de um dos moradores. Então todos os moradores tiveram trechos das suas vidas narradas. A redação do livro ficou bastante interessante, o trabalho de editoração também foi bem produzido e o resultado final certamente vai agradar as pessoas que tiverem a oportunidade de ler esse livro-reportagem.
E aí a gente também trabalhou com cruzamento de fontes. A gente tem muitos dados que a gente recolheu em vários acervos, a gente entrevistou muita gente fora do bairro, mas a essência do livro são as narrativas desses moradores. Então é a visão, né, os múltiplos olhares, os olhares possíveis, né, dos moradores sobre a própria comunidade. Com o livro escrito, com todo esse processo agora da banca, a gente procura editoras. A gente está montando um projeto para enviar para editoras, então quem tiver interessado pode entrar em contato com a gente ou pelos nossos e-mails ou por telefone. O meu e-mail é paula.venancio@gmail.com ou pelo telefone 11, né, operadora, 8177-7032. Nós temos nosso e-mail também. Tem também, cota400@gmail.com. Então são esses canais para falar com a gente. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em alguns instantes. Não saia daí!